Nós vamos nos direcionando a ele e daqui a pouco a gente vai ler uma parte maior desse texto. Desde o ano passado, nós temos pregado num momento da história de Israel, que é esse momento dos juízes, o período em que o povo de Deus está ali longe do Senhor, e Deus tem levantado esporadicamente homens para libertar o povo das mãos de inimigos que, por causa de idolatria, de pecado, passaram a dominar o povo de Israel. E o livro de Samuel, que é aquele momento que sucede, é a próxima etapa, é o próximo momento da história do povo de Israel, logo depois de Juízes. Nós ficamos durante alguns meses pregando em Ruth, e Ruth é uma história que acontece na época dos Juízes. E o tempo dos Juízes, foi um momento muito complicado para o povo de Israel. O povo vivia uma situação muito crítica. E um dos motivos principais pelos quais o povo enfrentou toda aquela situação foi porque não existia uma liderança temente e piedosa ao Senhor. Quando você lê sobre aquele momento, o sacerdócio estava corrompido, isso vai ficar muito claro aqui em 1 Samuel. A lei de Moisés, ela era completamente ignorada por todo o território de Israel. O Senhor não se comunicava mais com o seu povo. Se você observar aí no capítulo 3, dá uma olhada aí, verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram mais frequentes. Então, Deus não se comunicava mais com o povo. E então, existia ali uma crise de liderança que gerava ou era acompanhada, consequentemente, por uma crise espiritual. E lá em Juízes, no início do livro de Juízes, lá no capítulo 2, é dito assim: outra geração se levantou após a geração de Josué, que não conhecia o Senhor. Então, a crise de liderança era acompanhada de uma crise espiritual, porque o povo não conhecia mais a Deus. E esquecer-se de Deus é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores, se não for o maior mal que pode sobrevir a uma geração. E aí, sem o auxílio do Senhor, sem uma liderança que chamasse o povo de volta ao Senhor, com influência negativa e idólatra de outros povos, a nação de Israel, ela chafurdou cada vez mais em iniquidade, em idolatria, e o que a nação de Israel colheu ao longo de décadas e séculos foi juízo de Deus. Então, sem liderança, o povo, isso ao longo da história, o povo vai se aprofundar cada vez mais, vai se afundar cada vez mais em situações caóticas. E Israel, quando nós chegamos aqui no relato de 1 Samuel, nós vemos um povo no fundo do poço, em termos morais, em termos éticos, em termos espirituais. Vocês vão ver o que os sacerdotes, os principais sacerdotes, estavam fazendo. Os filhos de Eli
Eles estavam transando com as mulheres que vinham para o templo. É o que o livro vai dizer. Tal era o caos que existia naquela época ali. Então, assim, os últimos capítulos de Juízes, você lê aqueles últimos 4 capítulos, não sei quantos de vocês vão se lembrar, nós temos ali relatos assustadores do que acontecia em Israel. Estupro coletivo, guerra civil, sequestro, massacres de tribos inteiras, uma tribo lutando contra a outra para tentar destruí-la. E aí o último verso do livro de Juízes diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia. É assim que o livro termina, dando a entender que grande parte daquele caos moral que existia na nação de Israel se dava pela ausência de líderes tementes e piedosos a Deus. Aí você começa a ler o livro de 1 Samuel. E o livro de 1 Samuel é uma sequência adequada, apropriada para o livro de Juízes. Por quê? Porque aqui Deus está levantando um homem que vai mudar todo aquele cenário que vem sendo descrito no livro de Juízes. Toda aquela situação lastimada no final do livro de Juízes começa a ser corrigida por Samuel. E como fez em outras ocasiões, Deus começa resolvendo a situação enviando um bebê, enviando um neném. É muito interessante que a chegada de um bebê, como que ele muda muitas coisas na Bíblia. Na verdade, nas nossas vidas. A chegada de um bebê pode trazer novo recomeço, é símbolo de nova vida. Bebês trazem esperança quanto ao futuro. E quando a gente olha para as Escrituras, as crianças são sim a forma de Deus anunciar, que conhece as necessidades do povo e que deseja modificar aquelas necessidades caóticas do povo, que se preocupa com o povo. Deus então envia crianças para mudar aquela situação terrível. E o nascimento de Samuel, ele marca esse ponto de transição na história de Israel. Através de Samuel, Deus vai novamente voltar a se comunicar com o povo. Através de Samuel, Deus dará vitórias militares à nação de Israel que não dava há muito tempo. Através de Samuel, Deus vai estabelecer um rei que vai levar a nação de Israel a lugares que Israel nunca viu, nunca alcançou. Qual é o momento auge da história de Israel? O reinado de Davi. Ali, Davi e Salomão. Quem vai ungir Davi como rei é Samuel. Então, o nascimento de Samuel vai pressagiar uma nova era. Vai dar início a um novo momento na história do povo de Deus. Assim como tempos depois, Deus prepara Israel para o nascimento do Messias, com a vinda de João Batista, aqui Deus vai preparar o reinado de Davi com a vinda de Samuel. Então, o que João Batista é para Jesus é mais ou menos o que Samuel é para Davi. Preparar o momento
preparar o caminho e as circunstâncias para um momento mais glorioso. E é muito interessante perceber que quando as Escrituras vão descrever a vida de alguém importante, a Bíblia tem o cuidado de informar o nascimento, contar como foi o nascimento e a criação dessas pessoas. Exemplos: Moisés, como nasceu, como foi criado, a Bíblia diz. Sansão, como nasceu, como foi criado, a Bíblia diz. João Batista, como nasceu, como foi criado, a Bíblia diz. Jesus, como nasceu, como foi criado, a Bíblia diz. Todos esses homens e outros tiveram pais piedosos, nasceram em momentos complicadíssimos na história do povo de Deus. O mesmo acontece aqui com Samuel. Então, ao relatar o nascimento de Samuel, logo no início do livro, e com detalhes importantíssimos, o escritor está dizendo assim, a quem vai ler o livro, o escritor está dizendo: olha, essa pessoa que eu estou descrevendo o nascimento é alguém importante. Alguém muito importante para a história do povo de Deus está vindo por aí. E credenciar essa criança como alguém importante, como alguém enviado de Deus, é muito importante para a intenção da pessoa que escreve o livro. Por quê? Porque à medida que nós vamos lendo o livro, fica muito claro que a pessoa que escreve o livro defende o reinado de Davi sobre o reinado de Saul. O que nós temos em 1 Samuel? A descrição do reinado de Saul, que abandona os caminhos de Deus, e a unção de Davi, não a coroação, mas a unção de Davi. Então, enquanto Saul é rei, já não mais sob a bênção de Deus, Davi está caminhando, já foi ungido, mas está sendo preparado para ser rei. E Samuel é alguém que diz assim: a escolha de Deus não é Saul. Saul foi o povo que escolheu. A escolha de Deus é Davi. E chega um momento na narrativa que Samuel vira para Saul e diz assim: Deus já não é mais contigo. Você já perdeu o trono, você já perdeu a bênção. A bênção agora é de Davi. E alguém para ter a moral, o gabarito, a condição de chegar para um monarca e dizer assim: você já perdeu o trono. O trono já foi dado a outro. Alguém que tenha essa capacidade de ser um porta-voz autorizado por Deus para dizer as coisas que Samuel disse, precisa ser alguém muito importante. Não pode ser qualquer um. E aí, logo no início do livro, o autor do livro deixa evidente quem é Samuel. E quem é Samuel? É alguém que nasce por intervenção divina. A mãe não podia gerar filhos. Deus vem com graça e concede a ela um filho. Quem é Samuel? É filho de uma mulher extremamente piedosa, que demonstra uma lealdade inabalável ao Senhor. Então o que nós temos aqui no início, no primeiro livro de Samuel? A descrição de alguém importantíssimo que está nascendo. E esse nascimento, ele está dando início a um novo período na história do povo de Israel. E esse alguém vai ser decisivo para que Davi chegue ao trono de Israel. Vamos dar uma olhada então no texto. Primeiro, no verso 1, diz assim: houve um homem em Ramataim Zofim,
da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Ramataim Zofim era uma pequenina vila que ficava no centro de Israel. Então é uma vila, não chega nem a ser uma cidade. Ela pertencia ao território destinado à tribo de Efraim. Lá na frente nós vamos ver, no capítulo 19, que foi neste local que foi fundada a primeira escola de profetas. Aqui, nesse local. Ela não ficava muito distante de uma cidade muito mais importante, chamada de Judá. Ramataim Zofim ficava a cerca de 8 a 10 quilômetros dessa cidade mais importante. E ela se torna, enquanto Samuel está com vida, ela se torna, digamos assim, a capital virtual de Israel. Sabe por quê? Olha o que diz aí o capítulo 8, rapidinho. Lá no verso 4, é dito assim: então os anciãos, todos os anciãos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. Uma diminuição do nome de Ramataim Zofim. Então as pessoas vinham até Samuel. Ali era o centro importante de Israel durante o período em que Samuel liderou o povo de Deus. Diz a Bíblia que Eucana era, o pai de Samuel, era dessa pequena vila. E retirando o fato de que Eucana tinha 2 esposas, depois nós vamos ver os problemas da poligamia, lá na frente. Retirando o fato de que Eucana tinha 2 esposas, a narrativa bíblica dá a impressão de que Eucana era um homem temente a Deus, piedoso. Nós não sabemos o motivo pelo qual Eucana não esperou de Deus a vinda de um filho, mas ao que tudo indica, ele tomou Penina, que é o nome da segunda esposa dele, como mulher, porque durante muito tempo Ana não era capaz de gerar filhos. Então ele toma uma esposa, uma mulher para si, com o objetivo de gerar filhos. E aí a gente pensa assim, ele não podia ter esperado mais se ele era piedoso. Mas a gente tem que lembrar também que um homem muito maior do que ele na história de Israel teve uma atitude semelhante, que foi Abraão. Abraão cansou de esperar por Sara, né? E foi lá ter filhos com Agar. O próprio filho, o neto de Abraão, Jacó, teve 4 esposas. Então essa é uma situação que não é boa, mas não chega a desmerecer Eucana como um homem piedoso e temente a Deus. Apesar dessas informações sobre o pai de Samuel, o foco aqui do capítulo 1 não está sobre o pai, mas sim sobre a mãe. Olha o que diz aí o verso 2. Tinha ele, Eucana, 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. O nome Ana significa cheia de graça. E o texto nos mostra como que Ana é extremamente graciosa ao lidar com as mais diversas situações. Primeiro, ela é graciosa ao lidar com a esterilidade. Pensa nas implicações dessa afirmação final aí do verso 2. Ana não tinha filhos. Quanta dor que existe por trás de uma frase tão pequena. Para nós, isso aqui talvez não signifique muito. Mas para aquela época,
uma mulher não ter filhos. Deuteronômio vai dizer que filhos era sinal do favor de Deus. Não só isso, a lei mosaica vai dizer que não ter filhos era sinal da maldição de Deus, pela quebra de alguma aliança por algum pecado. Então, olha o que fica sobre a cabeça dessa mulher que não tinha filhos. E a gente pode lembrar de detalhes da vida de Ana e de outras mulheres. Por exemplo, Ana nunca teve a emoção, nunca passou por aquela emoção de chegar para o marido e dar a notícia de que estava grávida. Quantas mulheres que fazem aí, situações lindas para contar para o marido que está grávida. É uma emoção, é uma coisa assim, marcante. Ela nunca passou por isso. Pelo contrário, ela conhecia a frustração mensal da infertilidade. Todo mês, a menstruação vinha dizendo a ela, não tem filho. E ela convivendo com aquilo. Sempre que ela estava ali em ambientes sociais, socializando com outras famílias, ela ali ouvia o som das crianças, o som que ela tanto desejava, era um som que penetrava o seu coração como uma faca. Então as situações por trás dessa expressão, Ana não tinha filhos, são as mais diversas. Apesar disso, ela vai lidar com graça. Quando Penina entra na família, e Penina consegue rapidamente gerar filhos, fica provado o quê? Que o problema era de Ana, não era de Eucana. E será que é justo uma mulher tão perversa como Penina, nós vamos ver sobre isso? É justo uma mulher tão perversa como Penina ter um monte de filhos e uma mulher piedosa como Ana não ter nenhum? Será que Deus é justo? Por que Deus faz isso? Mas Ana, nós vamos ver, ela faz jus ao seu nome, ela lida de forma graciosa com essa situação. Porque, apesar de toda a sua dor, em momento algum, o texto bíblico sugere rancor, amargura, ódio, ou sentimentos parecidos no coração de Ana. Ela passa por uma situação complicadíssima na sua vida, mas ela passa o tempo todo submissa à vontade de Deus. Ana é uma mulher extraordinária. Além de reagir com graça diante da situação, ela reage com graça diante da rival, diante de Penina. Penina chega depois naquele lar, e chega para suprir a deficiência de Ana. Já pensou, você está no serviço, o patrão vira para você e fala assim, você é bom, mas você tem muitos defeitos, eu vou contratar alguém para suprir os seus defeitos. Você vai continuar trabalhando aqui, mas você vai, uma das coisas principais você não sabe fazer. É o que Penina faz. Eucana está dizendo assim, você não me dá filho, então eu vou procurar outra mulher. Ela chega ali para substituir uma deficiência de Ana. Só isso já seria motivo para destruir, as emoções daquela mulher. E ela ficar aí 15 anos em depressão. Procurar todos os psicólogos e psiquiatras da época. Mas para piorar ainda mais a situação, a mulher que está chegando não é alguém que chega para ela e é amiga dela. E poderia virar e dizer, olha, sinceramente, uma mulher, que
coisa ruim que acontece com você. Vamos orar. Olha o que diz o verso 6. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ela já chega para substituir algo que Ana não supria. Isso já é humilhante. Para piorar a situação, ela provocava com o objetivo de deixar a outra irritada. Imagina a situação. Mãe, a tia Ana não tem filho? O que você disse, filho? Eu disse que a tia Ana não tem um filho. É isso mesmo, filho. A tia Ana não tem filhos nenhum. Mas, mãe, a tia Ana não quer ter filhos? Claro que ela quer muito ter filho, não é, Ana? Você não quer ter filho, Ana? Ah, então é o papai que não quer ter filho com a tia Ana? Não, filho. O papai quer. Claro que o papai quer. Inclusive o papai está desapontado, porque a tia Ana não consegue dar filho para o papai. Olha como o papai fica triste. Mas por que o filho pergunta, por que não? Por que o papai e a tia Ana não conseguem ter filhos? Porque Deus não quer filho. Não é, Ana? Deus não quer que você tenha filho. Mas mamãe, Deus não gosta da tia Ana? Porque você me disse que quando Deus gosta de alguém, Deus dá filhos a essa moça. Gente, eu não sei se era desse tipo de provocação que o texto está dizendo. Mas o texto diz que Penina provocava a Ana o tempo todo. A sua rival muito a provocava. É impressionante como existe gente no mundo como Penina. Não é? Pessoas que zombam daqueles que sofrem. Gente que já está humilhada e o outro ainda maltrata o humilhado. Gente que está numa situação inferior e o superior gosta de humilhar mais ainda. Apesar de toda essa situação, você não encontra em momento algum no relato bíblico Ana desejando o mal de Penina. Você não encontra no relato bíblico Ana chegando para Eucana e reclamando dele ter procurado uma outra esposa, dele ter colocado dentro de casa uma mulher que vivia provocando-a. Você não encontra isso. Você vai encontrar a oração de Ana, em nenhum momento na oração de Ana existe reclamação, existe imprecação contra Penina. Não tem isso. É impressionante como que Ana age de forma graciosa para com a rival. Ela realmente era uma mulher cheia de graça. Cumprindo, então, o que prescrevia a lei, e a lei dizia que todo ano os judeus deveriam ir até o tabernáculo sacrificar ao Senhor. Eucana, então, reúne a família e todo ano ele vai sacrificar ao Senhor. E num desses anos acontece algo que ficou registrado no texto sagrado, que tem muitas lições. Vamos ler aí, a partir do verso 3. Este homem subia da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício,
dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mais que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras, e por que não comes, e por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porque Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém, não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Ana, porém, respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Venho, porém, derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Irmãos, nós vamos ficar aqui, acho que uns 3 domingos, tirando algumas lições desse texto. E hoje eu separei 5, mas nós temos muitas outras. Separei 5 por causa do nosso tempo. O que esse texto aqui tem a nos dizer? Primeiro, e aí eu peço desculpa, agora que eu estou lembrando aqui, eu esqueci de mandar imprimir o esboço. Os lugares de adoração, esse texto deixa isso claro. Os lugares de adoração, eles estão repletos de gente hipócrita. Não fica claro aqui? A pessoa que está do seu lado, cantando, lendo a Escritura, orando, levantando a mão, dando glória a Deus, fazendo coreografia espiritual, não significa que ela seja convertida. Daqui a pouco nós vamos ter 3 casos de disciplina. Parece que nunca foi crente. O estilo de vida que resolveram levar. Tem gente na igreja que pode estar fazendo isso há anos, lendo, cantando, orando, e nunca foi regenerada. O comportamento de Penina nos lembra da quantidade de religiosidade vazia que existe nos lugares de adoração. O pastor Davi Gomes dizia que a maior parte dos membros da igreja, segundo ele, não eram pessoas convertidas. Grande parte das pessoas que fazem parte da igreja visível não faz parte da igreja invisível. Muitos daqueles que estão aí do seu lado,
num ambiente como esse aqui, religioso, não são convertidos. Tem muita gente que ora, que canta, que levanta a mão, que chora, parece trigo, mas é joio. É joio. Não cabe a mim e a você fazer a diferenciação. No entanto, o tempo, porque o tempo mostra, ajuda a mostrar. A contínua exposição das Escrituras ajuda a mostrar. Os sofrimentos, as circunstâncias da vida vão revelando quem é quem. Alguns nós só vamos saber lá no céu. O perigo que nós corremos é de mantermos relações íntimas com essas pessoas. Esse é um grande perigo, porque elas começam a nos influenciar e elas não são convertidas. O perigo é uma relação íntima. O perigo é colocar essas pessoas em funções de liderança na igreja. Por isso que a gente precisa, e estamos trabalhando nisso, eu ainda não falei muito para vocês, mas nós estamos trabalhando com a questão dos presbíteros na igreja. Porque diretoria, o que existe de diretoria de igreja constituída de gente que não é crente, é uma enormidade. Gente ímpia, tratando de situação espiritual. Isso é um erro gravíssimo. O problema que nós temos, que corremos, é permitir que o farisaísmo e a hipocrisia dessas pessoas cresça a ponto de contaminar a comunidade. Mas existe, aos montes. E nós precisamos pedir discernimento a Deus para não permitir que os bodes influenciem as ovelhas. Porque Penina estava lá no lugar de adoração com o coração mau. Ela foi para lá para ficar provocando Ana. Diz o texto que lá no local de adoração, ela ficava lá instigando a rival. Isso é diabólico. Isso não é atitude de uma pessoa regenerada. E nos lugares de adoração existe muita gente hipócrita. Muita gente que nunca passou pela experiência da regeneração. Por isso que a gente precisa pregar sobre pecado cada vez mais, sobre regeneração, sobre evangelho. Para que aquela pessoa que pensa que é convertida seja confrontada nos seus pecados e perceba e tenha seus olhos abertos. Segunda verdade que a gente aprende aqui: no lugar onde a esperança deveria reinar, Ana sentiu grande angústia. Às vezes a igreja é o lugar mais deprimente para aquelas pessoas que se sentem destruídas pelas suas provações. Às vezes, a pessoa chega na igreja com a vida toda bagunçada, emocionalmente destruída, e vê muitas vezes a alegria, o triunfo, o júbilo de um outro irmão. Isso acontece, não é? Acontece. Apesar disso, nós precisamos estar com o povo de Deus. O que nós precisamos vigiar, o que nós precisamos ter a sabedoria vinda de Deus, é de, ao chegarmos neste local,
é estarmos atentos às aflições dos outros. É poder criar espaços ou abrir espaços para demonstrar apoio àqueles que sofrem, de forma que eles possam ser consolados. Nós precisamos de discernimento, de sensibilidade. Isso aí também envolve outras coisas, né? Comunhão, tempo com o outro, para que venhamos a ajudar o outro na sua luta, na sua dor, no seu sofrimento. Então, igreja é também lugar de abrirmos os nossos corações e de pedirmos ajuda pelas nossas enfermidades, pelas nossas dores espirituais. Eu não vou enfatizar muito esse ponto, porque quando eu for falar do diálogo de Ana com Eli, a gente vai ver sobre isso. Terceiro, nós devemos crer e descansar na verdade de que Deus controla os nossos sofrimentos. Isso está muito claro aqui. Olha o que diz o final do verso 5. Deus, o Senhor, lhe havia cerrado a madre. Quem estava diretamente envolvido com a dor de Ana? Deus. Deus. Tudo pelo qual Ana estava passando era a mão de Deus. Quem que trouxe toda aquela angústia? Deus. O Senhor fechou a madre. E aí, se foi Deus que fechou o ventre, quem poderia abrir? O próprio Deus. Então, ao invés de nos ressentirmos, ao invés de quase blasfemarmos da soberania de Deus nas nossas provações, nós devemos descansar e ter esperança no fato de que o nosso Deus, Ele é bondoso. E que conquanto nós não consigamos entender e fazer a leitura da situação que nos oprime, a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E o objetivo de Deus não é nos destruir, é nos salvar. Ana sabia disso. E talvez isso tenha levado a ter uma submissão maior à vontade de Deus. O que ela não sabia é que Deus estava usando toda aquela situação que trazia muito pesar a ela para orquestrar o livramento de Israel daquele período terrível dos juízes. Deus estava usando aquela situação terrível dela para mudar a nação de Israel. Da mesma forma, irmãos, nós não sabemos que muitas das nossas provações, elas podem estar sendo usadas por Deus para o seu propósito, para alguma coisa que Ele deseja fazer através das nossas vidas. A mãe de Agostinho, uma mulher chamada Mônica, era uma mulher muito dedicada e muito piedosa. E Agostinho conta no seu livro, Confissões, que a mãe dele vivia angustiada pelo desprezo que ele tinha pelo Evangelho. E Agostinho foi muito promíscuo, tinha uma vida sexual extremamente dissoluta. E todas as noites, Mônica derramava sua alma diante de Deus pela conversão do seu filho. Agostinho diz que toda noite a mãe orava. E uma dessas noites foi especialmente penosa, porque Agostinho chegou para ela e disse: olha, eu vou sair de casa e eu vou para Roma.
E Mônica tinha certeza que naquela grande cidade, Agostinho iria se afundar cada vez mais em pecado. E ela orou a noite toda. E quando se levantou pela manhã para ver o filho, ele já tinha ido. E ela chorou abundantemente diante de Deus. O que Mônica não sabia é que lá na Itália, o seu filho seria influenciado por um dos maiores pregadores do cristianismo, um homem chamado de Ambrósio. E foi durante os dias em que Agostinho permaneceu ali, que ele se converteu ao cristianismo. Olha que coisa interessante. A impiedade do filho, que causava tanta dor a essa mãe. Diz o próprio Agostinho. Agostinho vai dizer que o amor, a paixão dele pela doutrina da graça, se dá pelo fato da vida ímpia e dissoluta que ele levou durante muito tempo. Tudo aquilo que machucava o coração de Mônica foi usado por Deus para levar Agostinho a ter um amor extraordinário pelas doutrinas da graça. Agostinho é chamado de o doutor graça. Os escritos de Agostinho influenciaram a maior parte dos reformadores. Lutero, Calvino e tantos outros beberam de qual fonte? Dos escritos de Agostinho. Isso é algo extraordinário. Deus permite que um homem se afunde em pecado para lá na frente esses pecados serem aquilo que vai despertar nele o desejo, o amor, a paixão pela graça de Deus. Comentando essa passagem de 1 Samuel, um grande pregador da igreja, chamado João Crisóstomo, ele vai dizer assim: mesmo que estejamos sofrendo aflição e dor, mesmo que o problema pareça insuportável para nós, não fiquemos ansiosos ou tomados de medo, mas aguardemos a providência de Deus. Afinal de contas, Ele é bem consciente de quando é o momento para que o que está nos causando depressão seja removido. Não foi por ódio, de fato, nem por desgosto, que Deus fechou o ventre de Ana, mas para abrir para nós as portas para os valores que a mulher possuía e para vislumbrarmos as riquezas de sua fé e percebermos que ela se tornou mais fértil por causa disso. Quarto e penúltimo lugar, o que a gente aprende aqui? A fidelidade de Deus em prover uma liderança para o seu povo. O livro de Juízes, como eu disse, termina com a observação de que parte do caos moral que caracterizou aquele período era devido à falta de um líder. E esse problema, ele é aparentemente resolvido com a ascensão ao trono por Saul. Mas com o passar do tempo, o reinado de Saul vai de mal a pior. E o próprio povo, os israelitas vão descobrir que não adiantava ter um rei qualquer. E aí, em resposta à lealdade de Ana, Deus lhe concede um filho, e a partir desse menino é desencadeada uma sequência de acontecimentos, os quais vão culminar na unção de Davi, na unção desse homem segundo o coração de Deus. O tempo passa, e apesar de ser a escolha de Deus, Davi também apresenta as suas falhas. Assassino, adúltero. Isso é o que a gente lembra de Davi, não é?
Mas leia as histórias para você ver se Davi era cruel. Davi era mal com os inimigos dele. Dava mole não. Davi tinha também as suas páginas grampeadas da sua biografia. Mas, como Deus tinha um acordo e um pacto com Davi, e Davi arrependeu-se genuinamente, diferentemente de Saul, Deus mantém a aliança com Davi. E um outro filho de Davi entra em cena como rei em Israel. Quem é ele? É Salomão, não. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. João 12. No dia seguinte, as grandes multidões que tinham vindo à festa, ouvindo dizer que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Irmãos, às vezes pode parecer, mas o Senhor nunca deixou o seu povo sem líderes para guiá-lo. Nunca. Ao longo da história, homens com grande capacidade, dons, foram dados por Deus para ajudar, auxiliar e guiar o povo. Charles Spurgeon, J.C. Ryle, John MacArthur, Agostinho, Whitefield, Augustus Nicodemos, Lloyd Jones, Zwinglio, Piper, Lutero, Ricardo Barbosa, Melanchthon, Sproul, Hernandes Dias Lopes, Bavinck, Calvino, John Bunyan, Wycliffe, John Owen, Matthew Henry, John Flavel, Gilson Santos, Tim Keller, Richard Sibbes. Foi alguns que eu lembrei e anotei aqui. Mas existem centenas. Quantas centenas de nomes poderiam ser acrescentados aqui? Então, mesmo quando o povo de Deus se mostra espiritualmente deficiente, com a falta de liderança, Deus tem o compromisso de prover para esse povo líderes. O nosso dever, como nos orientou o Senhor, é rogar ao Senhor da seara que envie trabalhadores, líderes, homens para tomar conta do povo. Se nós temos carência de gente séria, nós precisamos orar. E por fim, a vida e o futuro de uma nação dependem de lares fortes. Essa é, sem dúvida, uma das principais verdades desse texto. Israel foi abençoado por um homem que teve pais piedosos. A ruína de uma nação começa na família, nos lares do seu povo. Eu fico olhando para esses políticos, para o poder judiciário. Você sabe o que eu estou falando, de quem eu estou falando. Eu fico pensando, esse homem não teve mãe, não. Pai. Nunca ensinou para esse camarada o que é honestidade. Nunca ensinou para esse camarada o que é justiça. Virou o pilantra que é. Um dos motivos principais é porque não teve pai e mãe piedoso. A ruína de uma nação começa nos lares do povo. Quem é Samuel? É alguém que sai de um lar piedoso. É alguém que tem uma mãe que ora constantemente por ele. Depois que Ana deixa Samuel lá com Eli, com 3 anos de idade, a Bíblia diz que anualmente Ana ia lá para saber como que estava o filho, levava a roupa para ele e dizia: filho, tenho orado por você.
A ruína de uma nação é por causa dos lares. Eu não tenho dúvida de que um dos motivos pelos quais o Brasil está esse caos é pelo fato de que os pais, inclusive cristãos, não têm feito o dever de casa. Se você não sabe, a maior parte da população carcerária no Brasil tem nome bíblico. Grande parte dos bandidos que estão na cadeia tem pai e mãe evangélico. Não basta dar o nome ao filho bíblico. Não basta ter boa intenção. Não basta colocar na porta da casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se esquecer que cada um na casa quer servir ao Senhor de forma diferente. Tem visões diferentes de como servir ao Senhor. Uma vez, perguntaram à mãe de Martin Luther King: o que a senhora fez para ter um filho como ele? Se você não sabe, se você só sabe que Luther King é famoso, esse camarada foi assim, um gênio, uma coisa. O que ele fez nos Estados Unidos, se você não conhece a história, você realmente não tem noção. Aquela mãe virou para o repórter e disse assim: eu dei ao meu filho duas coisas: raízes e asas. O resto ele fez sozinho. Raízes e asas. Nossos filhos estão crescendo sem raízes, sem sonhos, sem asas, porque nós, pais, não temos tido o temor de colocá-los diante das Escrituras. Nossos filhos estão crescendo sem alicerces para a construção das suas casas, sem alicerces que darão a eles condições de serem grandes. Porque quando eles começam a crescer, desmorona tudo, porque não tem raiz. Irmãos, nós precisamos dar aos nossos filhos raízes e asas. Nossos filhos precisam ver em nós a piedade que Samuel viu nos seus pais. Nós precisamos orar pelos nossos filhos, assim como Ana orava regularmente por Samuel. Só assim nós estaremos contribuindo para uma nação forte. É muito fácil nós colocarmos o dedo, criticarmos, falarmos, reclamarmos da nação. Mas quais são os filhos que nós estamos produzindo para essa nação? São pessoas honestas, íntegras, trabalhadoras. Os nossos filhos são médicos, são advogados, são juízes, são professores. Serão isso? E como eles serão? Será que por onde quer que os nossos filhos forem, eles estarão defendendo os valores do reino de Deus? A nação de Israel mudou por causa de Samuel. E Samuel conseguiu mudar a nação de Israel, porque foi instrumento do Senhor. Mas para ser instrumento do Senhor, ele foi dedicado ao Senhor pela sua mãe. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, de todos nós, e nos ajude diante de todas essas coisas que nós ouvimos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, que nos ensina
nos admoesta, nos consola, nos adverte. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor não nos deixa sem instrução. O Senhor tem levantado homens para liderar o teu povo, mesmo diante de situações caóticas. Ó Deus, que o Senhor possa levantar aqui entre nós homens e mulheres, frutos de lares piedosos que honram ao Senhor. Faz, ó Deus, da nossa igreja um celeiro de homens e mulheres, de jovens, crentes firmados no Senhor, que influenciem a sociedade, que ajudem o nosso bairro, o nosso local de trabalho, a nossa cidade. Levanta, ó Deus, pais piedosos e homens como Samuel aqui entre nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.